Existe um preço que você paga por enxergar o mundo de um jeito diferente, um preço que ninguém te avisou que existia, um preço que você só descobre quando é tarde demais para voltar atrás. Carl Jung documentou centenas de casos de pessoas que carregavam esse fardo. Pessoas que conseguiam ler o que estava por trás das palavras, que sentiam a tensão escondida em cada sala, que enxergavam mentiras no exato instante em que eram pronunciadas. E todas essas pessoas tinham algo em comum. Todas se sentiam profundamente, inexplicavelmente, cronicamente, sozinhas. Mesmo rodeadas de entes queridos, mesmo com amigos leais, mesmo em relacionamentos, havia um tipo de solidão que nenhuma companhia conseguia curar. Jung chamou isso de o preço do conhecimento. E o que Andrew Huberman descobriu no laboratório sobre o cérebro confirma exatamente por que esse preço é tão alto. Se você sente que sempre enxergou coisas que outros simplesmente não conseguem ver, este vídeo vai revelar por que isso acontece. E mais importante, o que você pode fazer a respeito. Mas primeiro, você precisa entender o que realmente significa ter essa percepção diferenciada. Jung descreveu em seus escritos clínicos um fenômeno que ele observou repetidamente em sua prática. Certos pacientes apresentavam o que ele chamou de percepção diferenciada. Não era uma habilidade sobrenatural. Era uma capacidade real e mensurável de processar informações sociais e emocionais em um nível muito mais profundo do que a maioria das pessoas. Essas pessoas conseguiam detectar microexpressões, aqueles pequenos movimentos faciais que duram frações de segundo e revelam emoções verdadeiras. Conseguiam sentir quando alguém estava desconfortável, antes mesmo de qualquer sinal visível. Conseguiam perceber padrões de comportamento que outros levavam anos para reconhecer. E aqui está o problema devastador. Ver o que outros não veem não te aproxima das pessoas, te afasta delas. Porque existe uma dinâmica invisível que Jung observou em todas essas pessoas. Quanto mais claramente você enxerga a realidade, mais difícil se torna participar da ilusão coletiva, que mantém a maioria das relações funcionando. As pessoas não querem saber que estão sendo manipuladas, não querem ouvir que seu parceiro está mentindo, não querem reconhecer os padrões destrutivos que você vê tão claramente. E quando você oferece essa percepção, mesmo com as melhores intenções, você se torna o mensageiro de notícias que ninguém pediu para receber. Jung documentou casos onde pacientes com alta percepção relatavam ser sistematicamente excluídos de grupos sociais, não por comportamento inadequado, mas simplesmente por verem demais, por fazerem perguntas que outros preferiam não responder, por perceberem verdades que o grupo havia tacitamente concordado em ignorar. Jung escreveu algo que define perfeitamente essa experiência. Ele disse que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor. A solidão vem de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo, ou de manter visões que outros consideram inadmissíveis. Pense nisso. Por um momento, você está em uma conversa e percebe que a pessoa está mentindo. Você sente a manipulação acontecendo em tempo real. Você enxerga a máscara social se ajustando constantemente. E você não pode dizer nada, porque se você disser, você se torna o problema, você se torna intenso demais, complicado demais, negativo demais. Então você aprende a ficar em silêncio, aprende a fingir que não vê,
aprende a participar de conversas superficiais, como se elas fossem satisfatórias. E cada vez que você faz isso, uma parte de você morre um pouco. Jung documentou esse processo. Com precisão clínica, ele observou que pessoas com percepção diferenciada frequentemente se tornavam alvos de projeção. Outros inconscientemente as atacavam, por refletir o que recusavam enxergar em si mesmos. A pessoa que via claramente se tornava o bastião da verdade. Era culpada por criar problemas, que ela apenas revelava. Isso explica por que você pode ter passado a vida sendo chamado de muito sensível, muito crítico, muito observador. Como se perceber a realidade fosse algum tipo de defeito de personalidade. Andrew Huberman e outros neurocientistas confirmaram o que Jung intuiu décadas atrás. Pesquisas recentes em neurociência da percepção revelam que existem diferenças reais e mensuráveis em como diferentes cérebros processam informação. Um estudo publicado em 2025 sobre precisão neurodiversidade demonstrou que indivíduos com o que os pesquisadores chamam de hiperconectividade neural processam padrões de forma significativamente mais intensa do que a média. Seus cérebros literalmente captam mais informação do ambiente. Não é imaginação. Não é sensibilidade excessiva. É arquitetura neural diferente. Esses cérebros não filtram informação da mesma forma, onde a maioria das pessoas descarta automaticamente sinais ambíguos. Esses cérebros os processam completamente, onde outros veem uma conversa simples. Esses cérebros detectam as camadas de subtexto, as contradições não verbais, as emoções suprimidas. É como ter um detector de mentiras interno, funcionando permanentemente. Você não pode desligá-lo, não pode escolher quando ele opera. Ele simplesmente capta tudo, o tempo todo. E o custo energético disso é imenso. Pesquisas de 2024 demonstraram que o processamento neural intensivo consome significativamente mais recursos metabólicos. Pessoas com alta percepção frequentemente relatam exaustão crônica, que não é explicada por fatores físicos convencionais. Dr. Christoph Koch, em uma conversa com Huberman em setembro de 2025, sobre como expandir a consciência, explicou o conceito de caixa de percepção. Cada pessoa experimenta a vida através de uma caixa única, que contém suas crenças, memórias e, portanto, seus vieses sobre a realidade. Pessoas com percepção diferenciada têm uma caixa maior, captam mais, processam mais, veem mais. E aqui está o paradoxo cruel. Quanto mais você vê, menos você consegue compartilhar. Quanto mais você entende, menos você é entendido. Jung foi extremamente preciso sobre isso. Ele escreveu que se um homem sabe mais que os outros, ele se torna solitário. Não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. O conhecimento cria isolamento, porque a comunicação genuína requer referências compartilhadas, quando sua percepção opera em um nível diferente. Você está constantemente traduzindo sua experiência para uma linguagem que outros possam entender. E nessa tradução, sempre se perde algo essencial. É como tentar descrever cores para alguém que nasceu cego. Você pode usar metáforas, comparações, aproximações, mas a experiência direta permanece intransmissível. E isso não é apenas desconfortável. É existencialmente isolante. Jung reconheceu que essa solidão não é acidental.
existe quase essa sensação de que a solidão é o preço a ser pago por aqueles que possuem um entendimento especial. A solidão se torna a escola, na qual a pessoa é forçada a aprender, a suportar sua singularidade como indivíduo. Esse tema forneceu a Carl Jung o núcleo de seus escritos posteriores sobre individuação. A individuação é o processo pelo qual a pessoa se torna quem realmente é, não quem a sociedade quer que ela seja, não quem seus entes queridos esperam, não quem seria mais conveniente, mas sim quem ela genuinamente é, incluindo sua percepção aguçada. E aqui está o que poucos entendem. O isolamento não é um efeito colateral indesejado desse processo. É um componente necessário. O analista junguiano Daryl Sharp observou que, para o desenvolvimento da personalidade, seu primeiro fruto é a segregação do indivíduo, do rebanho indiferenciado e inconsciente. Isso significa isolamento, e não há palavra mais reconfortante para isso. Não há palavra mais reconfortante, porque o isolamento, nesse contexto, não é punição, é purificação. Você precisa se separar do coletivo para descobrir o que é genuinamente seu. Precisa experimentar a solidão para desenvolver recursos internos que não dependam de validação externa. Isso não significa que você deva viver em isolamento permanente. Significa que você precisa aprender a estar sozinho, sem estar vazio. Precisa desenvolver uma relação consigo mesmo que seja tão real quanto qualquer relacionamento externo. Carl Jung escreveu que é sempre importante ter algo para trazer a um relacionamento, e a solidão é frequentemente o meio pelo qual você adquire isso. Você não pode oferecer profundidade a outros se você mesmo não a possui. E a profundidade vem da reflexão, do autoconhecimento, do tempo passado consigo mesmo. A pesquisa neurocientífica sobre reconhecimento de padrões confirma algo crucial. Não é que pessoas com percepção aguçada vejam coisas que não existem. Elas veem coisas que outros simplesmente não processam conscientemente. Os padrões estão lá. A informação está disponível. Mas a maioria dos cérebros filtra essa informação antes que ela alcance a consciência, em indivíduos neurodivergentes, incluindo aqueles com traços de alta sensibilidade, processos cognitivos diferentemente conectados. Podem levar a formas mais intensas de reconhecimento de padrões, particularmente em áreas de forte interesse pessoal ou alto significado emocional. Isso explica por que você pode entrar em uma sala e imediatamente sentir que algo está errado, muito antes de ter qualquer evidência concreta. Seu cérebro está processando milhares de microsinais que outros cérebros descartam como ruído. E isso é simultaneamente um dom e uma maldição. Dom, porque você tem acesso à informação que outros não têm. Maldição, porque você não pode desligar esse processamento. Ele acontece automaticamente, constantemente, exaustivamente. Carl Jung identificou apenas 2 caminhos possíveis para pessoas com essa percepção aguçada: destruição através do isolamento e sobrecarga, ou transformação através da integração. A destruição acontece quando a pessoa tenta suprimir sua percepção, quando ela se força a fingir que não vê, quando ela internaliza a mensagem de que há algo errado com ela, por perceber demais. Isso leva ao esgotamento,
a dissociação, a depressão. O sistema nervoso entra em conflito consigo mesmo. A mente consciente nega o que a mente inconsciente continua processando. O resultado é fragmentação. Carl Jung descreveu esse estado como uma guerra civil interna. Uma parte de você continua percebendo tudo, com clareza brutal. Outra parte de você tenta desesperadamente silenciar essa percepção para sobreviver socialmente. E essas duas partes estão em conflito constante. O sistema nervoso não pode sustentar essa divisão indefinidamente. Em algum ponto, algo cede. Ou você colapsa, ou você integra. E a integração é o único caminho que não leva à destruição. A transformação acontece quando a pessoa aceita sua percepção como parte de quem ela é. Quando ela para de lutar contra sua natureza e começa a trabalhar com ela. Isso não significa expressar tudo o que você vê. Não significa confrontar cada mentira, apontar cada manipulação, expor cada máscara. Significa desenvolver discernimento sobre quando e como usar sua percepção. Significa criar limites saudáveis entre o que você percebe e o que você escolhe responder. Carl Jung chamou isso de integração da sombra. Sua percepção aguçada faz parte da sua sombra, não porque seja negativa, mas porque você a reprimiu, porque aprendeu a escondê-la, porque foi punido por expressá-la. Trazer essa percepção para a luz consciente, aceitá-la como parte de quem você é o primeiro passo para a transformação. A neurociência de 2024 e 2025 confirma que o cérebro pode ser remodelado. Através de práticas conscientes, a neuroplasticidade permite que você desenvolva novas formas de processar e responder à informação que você capta. Você não pode mudar o que você vê, mas pode mudar como você responde ao que vê. Andrew Huberman discutiu extensivamente como práticas como meditação, respiração controlada e outras intervenções podem modificar a forma como o sistema nervoso processa estresse e informação emocional. Para alguém com percepção aguçada, isso significa desenvolver a capacidade de observar sem reagir, de perceber sem absorver, de ver claramente, sem ser destruído pelo que você vê. Carl Jung tinha uma prescrição específica para isso. Ele desenvolveu o processo de imaginação ativa, uma técnica onde a pessoa dialoga conscientemente com aspectos de si mesma, que normalmente permanecem inconscientes. Para alguém que vê demais, isso pode significar dialogar com a parte de você que está exausta de perceber, que está cansada de carregar informação, que outros não querem ouvir, que se sente cronicamente incompreendida. Essa parte precisa ser ouvida, precisa ser validada, precisa saber que sua percepção não é defeito, é capacidade. Existe algo que acontece quando você para de lutar contra sua natureza, quando você aceita que você foi construído para perceber mais do que a maioria, quando você para de se desculpar por ver o que outros preferem ignorar, você começa a encontrar sua tribo. Carl Jung chamou isso de encontrar os outros. Não é um processo ativo de busca, necessariamente. É mais como um magnetismo que surge naturalmente quando você para de se esconder, quando você deixa de gastar energia, suprimindo quem você é. Essa energia se torna disponível para conexão genuína. E conexão genuína tem uma frequência específica que outros com percepção aguçada
reconhecem imediatamente. Não pessoas que veem exatamente como você, mas pessoas que também pagam o preço de ver diferente. Pessoas que entendem o isolamento, sem precisar de explicação. Pessoas que reconhecem a solidão do conhecimento, porque elas também a carregam. Existe um fardo, um peso invisível, carregado por aqueles que percebem o mundo de uma maneira diferente. Aqueles cujos olhos penetram a superfície, desvendando as nuances ocultas da realidade. Um preço silencioso, raramente mencionado, mas profundamente sentido por aqueles que o carregam. Carl Jung, o renomado psiquiatra e psicoterapeuta suíço, mergulhou nas profundezas da psique humana, documentando inúmeros casos de indivíduos que carregavam essa percepção aguçada. Pessoas capazes de ler nas entrelinhas, de sentir a eletricidade no ar, de detectar a falsidade em um piscar de olhos. Em meio à aparente normalidade, essas almas se destacavam, discernindo padrões e intenções que escapavam à maioria. No entanto, essa capacidade extraordinária vinha acompanhada de um isolamento profundo, uma solidão que transcendia a mera ausência de companhia. Essa solidão existencial, esse vazio inexplicável, mesmo em meio a multidões, ecoa como um grito silencioso na alma daqueles que veem além. Jung chamou isso de o fardo da percepção. E Andrew Huberman, o brilhante neurocientista, com suas pesquisas inovadoras, lança luz sobre a base biológica dessa experiência. Este vídeo é para você, que sempre sentiu que enxerga o mundo de uma perspectiva única, que percebe coisas que os outros ignoram. Vamos explorar as razões por trás dessa percepção expandida e o que você pode fazer para navegar nesse caminho com mais clareza e propósito. Mas, antes de mergulharmos nas profundezas da neurociência, é crucial entender o que realmente significa ter essa percepção aguçada, essa capacidade de ver o mundo através de lentes diferentes. Jung observou que a individuação não leva ao isolamento permanente. Leva a uma forma diferente de conexão. Uma conexão baseada em autenticidade em vez de conformidade. Em profundidade em vez de superfície. Em verdade em vez de conveniência. E essas conexões, embora sejam mais raras, são infinitamente mais satisfatórias. Porque quando você finalmente encontra alguém que vê como você vê, a sensação de reconhecimento é avassaladora. Décadas de isolamento se dissolvem em um momento de compreensão genuína. Você não está sozinho. Nunca esteve. Realmente. Você apenas não sabia onde procurar. Outros como você também estão em seus próprios isolamentos, também se perguntando se são os únicos que veem o que veem, também cansados de fingir que não percebem. E quando essas pessoas se encontram, algo extraordinário acontece. O fardo da percepção se transforma de fardo solitário. Ele se torna ponte de conexão. A pesquisa sobre sincronização neural demonstra que, quando duas pessoas se conectam em um nível profundo, seus cérebros literalmente sincronizam. Os padrões de atividade neural começam a espelhar um ao outro. Para alguém com percepção expandida, encontrar uma pessoa com quem seu cérebro pode sincronizar é uma experiência transformadora. É encontrar casa em outra pessoa. Jung falou sobre isso em termos de projeção retirada. Quando você para de projetar suas qualidades não reconhecidas em outros, você se torna capaz de vê-los como realmente são. E, mais importante, você se torna capaz de ser visto como realmente é. Isso requer coragem, requer vulnerabilidade,
Requer disposição para ser conhecido em sua totalidade, incluindo a parte de você que vê demais e se sente isolada por isso. Mas é o único caminho para a conexão genuína. A superfície nunca será suficiente para você. As conversas sobre clima e trivialidades sempre parecerão insatisfatórias. Os relacionamentos baseados em máscaras mútuas sempre deixarão você vazio. Você foi construído para a profundidade, e a profundidade requer coragem de ser completamente visto. Jung escreveu que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. A transformação é o ponto. Você não está buscando alguém que te deixe confortável em seu isolamento. Você está buscando alguém que te convide para fora dele. Alguém que veja sua percepção expandida não como ameaça, mas como dom, que valorize sua capacidade de ver profundamente, que não se sinta atacado pela sua clareza, mas iluminado por ela. Essas pessoas existem. Elas estão em seus próprios processos de individuação. Elas também estão aprendendo a aceitar suas próprias percepções expandidas. E quando vocês se encontram, não é coincidência, é reconhecimento. Andrew Huberman discutiu em diversos episódios como o cérebro é moldado por nossas experiências e relacionamentos. A neuroplasticidade significa que o isolamento prolongado literalmente muda a estrutura do seu cérebro. Mas também significa que conexões profundas podem reverter essas mudanças. Seu cérebro não está condenado ao isolamento. Ele está esperando as conexões certas para florescer de forma diferente. A pesquisa sobre Default Mode Network, a rede de repouso do cérebro, revela algo fascinante. Pessoas com percepção expandida frequentemente mostram padrões de atividade distintos nessa rede. Seu cérebro processa informação social e emocional, mesmo quando não está conscientemente focado em nada. Isso explica por que você pode estar descansando e ainda assim sentir a energia emocional de pessoas ao seu redor. Seu cérebro nunca para completamente de processar. E essa característica, embora exaustiva, também significa que você tem capacidade de conexão que outros simplesmente não possuem. Quando você finalmente encontra alguém compatível, a profundidade dessa conexão excede qualquer coisa que pessoas com processamento mais superficial podem experimentar. O desafio não é eliminar sua visão. O desafio é integrá-la de forma que ela serva você em vez de destruí-lo. Jung disse que aqueles que não aprendem nada de fatos desagradáveis da vida forçam a existência cósmica a reproduzi-los tantas vezes quantas forem necessárias para aprenderem o que a experiência deveria ter lhes ensinado. Se você continua se sentindo isolado, a lição não é aprender a ver menos. A lição é aprender a trabalhar com o que você vê. O isolamento não é seu destino, é seu ponto de partida. A partir daqui, você tem escolhas. Você pode continuar suprimindo sua percepção e pagando o preço psicológico dessa supressão. Ou pode começar o trabalho de integração. Jung mapeou esse caminho com precisão. A individuação não é um conceito abstrato. É um processo prático de se tornar inteiro. Significa reconhecer e aceitar as partes de si mesmo que você escondeu. Significa desenvolver uma relação consciente com seu inconsciente. Significa encontrar seu próprio centro em vez de viver através dos outros. E significa, eventualmente, oferecer ao mundo o que você unicamente pode oferecer. Sua percepção expandida não é acidente, não é erro de fabricação. É seu propósito tomando forma através da sua biologia.
O mundo precisa de pessoas que veem claramente, que percebem o que outros ignoram, que não se deixam enganar por superfícies. Mas o mundo nem sempre está pronto para ouvir o que você tem a dizer. E parte da sua jornada é desenvolver discernimento sobre quando falar e quando observar em silêncio. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda percepção precisa ser expressa. Saber a diferença é sabedoria. Jung passou décadas desenvolvendo essa sabedoria. Ele também via mais do que a maioria. Também pagou o preço do isolamento. Também precisou encontrar seu caminho através da solidão do conhecimento. E o que ele descobriu é que o preço não é final, é transformável. Jung viveu essa transformação pessoalmente. Após seu rompimento com Freud, ele experimentou anos do que chamou de confronto com o inconsciente. Período de intensa solidão e visões que outros teriam considerado loucura. Mas em vez de ser destruído por isso, ele integrou essas experiências, transformou-as em insight. Usou seu isolamento para desenvolver todo o sistema de psicologia analítica que continua ajudando milhões de pessoas décadas após sua morte. O próprio processo que quase o destruiu se tornou a base do seu legado. E essa é a promessa para você também. O que parece insuportável agora contém as sementes do que você pode oferecer ao mundo depois. O isolamento pode se tornar solitude fértil. A solidão pode se tornar espaço para crescimento. A dor de ser incompreendido pode se tornar compaixão pelos outros que também sofrem. Nada é desperdiçado no caminho da individuação. Cada experiência, incluindo as mais dolorosas, contribui para quem você está se tornando. E quem você está se tornando? É alguém que o mundo precisa desesperadamente. Alguém que vê com clareza, que percebe os padrões, que não é facilmente enganado. Alguém que pode oferecer aos outros a profundidade que as superfícies jamais proporcionarão. O fardo da percepção. O preço de ver o mundo de forma diferente. É real. Você não pode evitá-lo. Não pode negociá-lo. Não pode fingir que ele não existe. Mas você pode transformar esse fardo. Pode usar o isolamento como um espaço de crescimento. Pode usar a solidão como uma escola de autoconhecimento. Pode usar a dor de ser incompreendido como uma ponte para compreender os outros. Carl Jung previu tudo isso. Andrew Huberman confirmou os mecanismos neurológicos. A pesquisa científica valida o que a experiência interna já sabia. Você não está errado por ver demais. Você apenas ainda não aprendeu a trabalhar com o que você vê. E esse aprendizado é possível. É o trabalho de uma vida, mas é possível. O primeiro passo é parar de se desculpar por sua percepção. Parar de diminuí-la. Parar de tratá-la como um problema a ser resolvido. Sua percepção é uma capacidade a ser desenvolvida. O segundo passo é encontrar outros que entendam. Não porque você precisa de validação externa, mas porque a jornada é longa e companhia faz diferença. O terceiro passo é começar o trabalho interno, seja através de análise junguiana, meditação, escrita reflexiva ou qualquer prática que te ajude a desenvolver consciência sobre como você processa o que vê. O quarto passo é aprender a criar limites entre o que você percebe e o que você responde, entre o que você sabe e o que você revela, entre sua vida interior intensa e suas interações externas. O quinto passo é começar a oferecer sua percepção ao mundo, de formas que sirvam, não como julgamento, mas como clareza, não como crítica, mas como insight, não como arma,
mas como luz. Jung disse que o que você resiste, persiste, e o que você olha, desaparece. Essa é talvez a lei psicológica mais fundamental que ele descobriu. Tudo que você tenta empurrar para fora da consciência ganha poder no inconsciente. E tudo que você traz para a luz consciente perde seu poder sobre você. Seu isolamento não é exceção a essa regra. Quanto mais você resiste a ele, mais ele te controla. Quanto mais você o olha diretamente, mais ele começa a se transformar. Olhe para seu isolamento, olhe para sua solidão, olhe para o preço que você paga por ver diferente e deixe que esse olhar consciente comece a transformação. Você não está sozinho nisso. Outros como você também estão olhando, também estão transformando, também estão encontrando seu caminho através da solidão do conhecimento. E quando você estiver pronto, vocês se encontrarão. Não por acidente, por reconhecimento, porque aqueles que veem reconhecem outros que veem. E nesse reconhecimento, o fardo da percepção finalmente encontra seu valor, não como fardo solitário, mas como ponte de conexão. Se você sente essa solidão de quem vê demais, deixe um comentário com a palavra visão. Vocês não estão sozinhos nesse isolamento. E o isolamento não é seu destino final. É apenas o começo da sua individuação.